Oi, oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Universo KG, esse é nosso espaço de troca, de muita informação, mas também de bate-papo relevante, leve e, é claro, com muita palavra, porque afinal, aqui no Universo KG você já sabe que você encontra conteúdo que inspira, mas também que transforma. E hoje eu quero falar de um tema que é muito, mas muito pessoal, particular, mexe muito comigo, que é a multipotencialidade da mulher contemporânea. Ai, Carol, que nome é esse? Pois é, gente, para você ver o quanto nós mulheres somos múltiplas, complexas e por isso temos todo esse charme, né? Agora, vamos começar do começo? Se você caiu aqui agora, primeiro, seja muito bem-vinda, já se inscreve no canal, já manda para uma amiga, porque eu tenho certeza, para uma não, para umas 5 amigas, que eu tenho certeza que alguém vai se identificar com o tema de hoje. A multipotencialidade, o que é isso? Vamos começar do começo. É aquela pessoa que tem múltiplos interesses, simples assim, e que nem sempre ela leva apenas como um hobby. Muitas vezes pode sim se tornar um bom e um grande negócio, vários negócios. Então, ser multipotencial, de um jeito bem KG de falar, é você não se permitir viver em caixas ou ter várias caixas. É aquela pessoa que ela se dá o poder de escolha e de liberdade. Ela escolhe a liberdade de ser quem ela nasceu para ser. Algo que eu falo tanto aqui com vocês, né? Por isso que esse tema, para mim, é muito rico e eu trouxe uma pessoa para me ajudar a mergulhar nessa história de uma forma muito incrível, muito linda. Só que antes, eu quero trazer para vocês uma referência de uma das poucas pesquisadoras que eu já encontrei, já li, tenho acesso, estudo um pouco da pesquisa dela, que é a Emily Wapnick. Ela descreve que os multipotenciais são pessoas criativas, adaptáveis, com uma habilidade enorme de aprender rápido. Pegou aí, né? Inclusive, ela escreveu o livro que eu tenho e eu super recomendo, Como Ser Tudo o que Você Quiser, que é basicamente um guia para quem ou já ou ainda não sabe o que fazer da vida. Sabe aquela sensação, o que eu vou ser depois que eu crescer? Pois é, tem gente que às vezes ainda tem essa sensação. Afinal, são tantos interesses que fica até difícil muitas vezes você filtrar o que realmente vai ser levado adiante ou aquilo que é só um balão de ensaio, só uma empolgação do momento. Ela diz o seguinte, gente, olha só, ter vários interesses, projetos, curiosidades diferentes não faz de você um pau para toda obra, como se diz por aí. A sua curiosidade infinita não significa falta de foco. Afinal, você é um multipotencialista. Realmente alguém com muitos interesses e essa pode ser a sua maior força. Então, esse programa é um acolhimento. É para trazer para você um senso de pertencimento e te mostrar como você pode ser, sim, uma mulher muito bem-sucedida, independente das suas escolhas, e a nossa convidada está aqui para provar. E falando nisso, eu já quero deixar aquele recado super especial para você. Tá chegando já dia 13 de setembro a nossa imersão VIP Experience, voz, influência e posicionamento. O encontro que, inclusive, para mulheres multipotenciais, porque não pensa você que eu não vivi isso não, viu? Levei basicamente 40 anos para me descobrir nesse lugar e sabe o que mais? Não só descobrir, amar ser uma mulher multipotencial. E é claro que eu vou transmitir e ensinar tudo isso também para você ao longo do dia 13, um sábado. É só você me chamar aí nesse número, chamar minha equipe, fazer a sua inscrição. Lá você vai ter bastante detalhes de como vai ser esse dia, como vai ser essa imersão, para você realmente descobrir a sua voz e se colocar como uma mulher influente e transformar o seu posicionamento. Então a imersão VIP é para você também que se sente aí uma preterida, uma deslocada no mundo, viu? Tem saída sim. Então a minha convidada, gente, olha só se essa mulher poderia ser outra coisa na vida senão multipotencial. Ela cresceu em meio às artes plásticas, mas também carrega no DNA a força do agronegócio. Isso mesmo, filha ali de agrônomo, pecuarista, mais um homem também que foi para o ramo do empresariado. Enfim, quem está aqui comigo hoje é essa potência chamada Flávia Albanese. Falei certo, Albanese, é isso mesmo. Assim. Flávia, que alegria, que felicidade te receber aqui no Universo KG. Você que representa tudão. Né? É um prazer enorme conversar sobre tudo isso. Tudo isso, você é o tudão, porque quem está nos assistindo ali
é esse tudão, é essa potência. Sim. E muitas vezes não se enxerga. Com certeza. Não se vê nesse lugar. E aí, eu quero até reforçar um pouquinho de como foi a nossa conexão um pouco maior. A gente se viu ali no evento, né, da empresa do seu esposo, Sim. do seu sogro em fevereiro. Sim. E depois lá na minha palestra, Mulheres de Legado. Sim. E para mim, não poderia ter honra maior do que te receber no nosso quadro Mulheres de Legado. Que delícia, eu que agradeço. Nossa, não teria acho que um tema melhor para a gente falar entre iluminação, gestão, família, né? A gente juntar tudo isso, juntar tudo isso numa conversa só aqui, maravilhoso. O prazer é todo meu em conversar, ter esse bate-papo sobre isso. Maravilhoso. E como você deve recordar, Mulheres de Legado nasceu ali naquele momento e aqui no nosso quadro, no nosso programa, ele é exatamente isso. Uma ideia de trazer mulheres que realmente estão construindo uma história, que se preocupa com as futuras gerações. Sim. E o pouco que a gente teve contato ali naquele momento, depois surgiu o nosso café, que quase virou um almoço, maravilhoso, temos que repetir. Sim, com certeza. Você tem isso muito enraizado, você valoriza muito a ancestralidade que vem ali dos seus avós, ali, bisavós, mas também uma mulher que faz uma ponte para o futuro de uma forma muito interessante. Então, para começar, e falando aqui do nosso tema da multipotencialidade, eu quero perguntar o seguinte: você sempre se viu essa mulher múltipla? Não, eu não me vi assim no começo, né? Eu mudei várias vezes, assim, eu tô com 50 anos, então assim, aos poucos eu fui me entendendo, né? E buscando esse entendimento. Então eu fui vendo, nossa, mas eu já morei em tal lugar, morei em tal, né, várias cidades. Eu me vi assim, minha mãe com um ar todo mais artista, sensível, o meu pai mais sonhador, mas ao mesmo tempo com várias coisas práticas em mão. Eu cresci nesse mundo e fui seguindo, e aí de repente, há uns anos atrás, vamos dizer que mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu falei, nossa, eu estava achando que eu era arquiteta ainda, e quando eu me vi, eu era gestora da empresa. Então é recente. Não é muito, porque eu me dei conta, sim, e aí eu fui vendo que eu me vi como empresária, porque até então eu sempre me via como arquiteta, né? Especialista em iluminação, e aí eu falei, não, mas não é mais tão por aí a coisa, né? E aí eu comecei a ir me entendendo, e buscando, e vendo, nossa, o quanto a minha essência, o quanto o meu pai, a minha mãe, o meu pai não está mais aqui, a minha mãe ainda está, mas o quanto meus avós me formaram como pessoa. Isso é muito nítido em mim, eu acho que todo mundo vive sobre essas influências, mas para mim é muito forte, assim, no meu dia a dia, certas frases, certas palavras que me norteiam e que me levam e dão força para esses dias tão agitados, digamos assim. Inclusive, a gente se conectou muito por conta da história da sua avó. Exatamente. Diga-se de passagem, a avó Dócia. Sim. Porque eu fui fazer um documentário, gente, e contava um pouco da história da avó da Flávia, porque eu vou até tentar resgatar, ver se a gente consegue usar aqui no programa um pouquinho, porque a avó Dócia começou um trabalho, aliás, ela dedicou boa parte da vida dela na área de assistência social, ação social, Sim, né? Exatamente. Era uma grande mulher nesse aspecto e uma desbravadora também, Sim, né? Que tinha muito fazendas forte, ali. Ficou viúva, né, cedo e cuidou de todos os filhos, cuidou das fazendas. E no final da vida, com 70 e poucos anos, ela resolveu cuidar de outras pessoas de uma forma mais beneficente, digamos assim, né? Porque ela sempre cuidou, ela tinha muitos afilhados, acho que minha avó tinha mais de 80 afilhados. Eu vejo ela como uma pessoa muito forte e que influencia muito na minha vida. Então, assim, eu pego como exemplos, e ela é uma mulher que se dedicou muito a cuidar, a se doar, não só para os seus filhos, para sua família, mas para outras pessoas. Então, o que ela desenvolveu aqui, para mim, é uma coisa assim, é um exemplo de vida. Legado mesmo. É um legado, exatamente. Como eu posso dar o melhor de mim? É sobre isso. E acabou te forjando, né? Também. Sim, eu sempre procuro fazer o melhor. Já que é para eu fazer, eu vou tentar fazer o melhor. Então... Ô Flávia, hoje olhando a história da avó Dócia, dentro do nosso tema aqui, ó, me passou isso pela cabeça, a gente nem conversou sobre isso.
Você olhando, ela era uma mulher multipotencial também? Ah, eu acho que sim, deveria ser. Eu assim, de quando eu me lembro como... Porque ela morreu, eu estava com 17 anos, né, quando ela faleceu. Mas o pouco que eu tive já com consciência, eu lembro dela mulher muito forte, uma mulher que vinha para Cuiabá e tinha que resolver as coisas da fazenda aqui da Cutia, tinha que resolver as coisas da vida dela. Era uma pessoa para a idade dela, ainda mais naquela época. Cutia, para quem não sabe, é a fazenda onde começou o projeto social com as meninas lá de Poconé, né? Que está lá até hoje, tombada pelo patrimônio histórico. Pelo patrimônio histórico. E ela, inclusive, lá, com essa ideia, ela não se contentou em ajudar, como eu estava falando, só a família. Ela foi ajudar outras famílias. Então, ali ela acolheu, no início, eram idosos, né? E depois ela pegou e adotou, entre aspas, as meninas, né? E onde começou esse trabalho tão lindo que a gente vê hoje com as meninas da Abadia. Tocada aqui pelas nossas amigas Juliana Barbur, Camila Provati, Adriana Bernardes. Beijo, estou esperando vocês aqui também. Exatamente. Ô, Flávia, e toda essa influência da sua avó, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós também, né? Dos homens da família ali. Como que foi administrar essas caixinhas na cabeça de uma jovem e depois de uma mulher já mais madura? Conta para nossa amiga ali, para tentar ajudar. Eu vivi num mundo que eram mundos assim aparentemente muito diferentes, né? Como a gente comentou, primeiro artes, o lado da minha mãe artes, sensibilidade, expressão, e do outro lado o meu pai que tinha a formação como agrônomo, a gente tinha fazenda, dos dois lados, na minha família tinha fazendas, então a gente somando 3 dali, 2 dali, dá mais ou menos umas 5 fazendas, então eu cresci nesse mundo, final de semana indo para fazenda, acompanhei muito o meu pai nas viagens dele, tanto de negócio, quando ele ia através da empresa ou quando ia para a fazenda. Eu aprendi a dirigir na fazenda, como eu te falei, aprendi a esperar na fazenda, a paciência, esperar. Eu queria muito almoçar e sair para andar, e eu tinha que esperar a moça terminar de arrumar a cozinha. Então, assim, esse lado prático da vida, um pouco mais rústico, digamos, né? De tantas incertezas, porque não tem como falar do agro e não falar em adversidades, né? Por outro lado, uma coisa mais prática de resolver. De resolver. Né? Então eu cresci nesses dois mundos tentando equilibrar já ali. Eu acho que é o que me formou. É esse mundo mais sensível, mais pé no chão. O olhar estético apurado. E o outro lado mais pé no chão, o outro lado mais prático. Eu acho que isso me formou e por isso que eu acho que eu consigo equilibrar esse mundo cheio de tarefas, né? Com jogo de cintura, com alegria, com amor, que é como eu procuro fazer. Que eu acho muito incrível em você, e também não fez parte da nossa conversa aquele dia, mas é o fato de você não perder a sua feminilidade. Exatamente. Que hoje está tão em alta essas discussões sobre a feminilidade, o papel da mulher, papapá e tal. E você sempre conseguiu equilibrar isso, mesmo sendo desse ambiente um pouco mais masculino, digamos, né? Sim. Mas transitando ali também em meio às artes, você acredita que isso ajudou nessa essência? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que, assim, eu convivi com muitas... Eu pensava assim, acho que meu pai queria ter um filho homem. E naquela época... Vocês são em quantos? Nós somos 3 filhos com a minha mãe e ele tem um filho depois do segundo casamento. Então, assim, até então eu pensava, acho que ele quer ter um filho homem, porque ele me levava nas viagens, ele me levava pra fazenda, tava sempre assim. Era a parceirinha. Era a parceira dele. E isso foi bom, porque me mostrou um lado que eu vejo mais forte, um lado que eu me sinto hoje eu me sinto uma mulher forte, uma mulher... Apesar de toda essa doçura, tem uma Mas tem outro lado da minha mãe. De conduzir um evento de 800 pessoas junto com o maridão ali, tocar um negócio. Sim, eu acho que isso me encoraja e ao mesmo tempo me equilibra ali, né? Porque de um lado eu vivi tudo isso mais forte, mais real, mais razão, né? E por outro lado eu sempre tive essa questão da sensibilidade. Minha mãe sempre foi muito delicada, gostava de tudo que era bonito, gostava de receber, arrumava tudo bonito. Então lá em casa, se for tomar um cafezinho, vai ser de coração, vai ser uma mesa gostosa, porque eu sinto prazer de fazer isso. Um relacional. Exatamente. A gente falou sobre isso, né? Sim, você é uma mulher de relacionamento. E isso é muito incrível, porque muitas vezes a mulher, quando ela vem para o empresariado, quando ela tem o pé no agronegócio,
tem uma certa tendência, né? Assim, Sim. graças a Deus hoje mudou bastante Sim. isso. Sim. Mas tem essa influência. E aí, você, mãe de 2 mulheres. Exatamente. E como é que tá ali? Para quem que tá puxando? Como é que tá? São múltiplas também? O que você já pode observar? Olha, como eu te falei, eu fiz um MBA em Ciências da Mente e Gestão Empresarial, né? E lá eu descobri também um pouco de mim que eu ainda não conhecia. E eu fui ver que eu sou muito controladora. E aí eu tenho 2 filhas que ficam assim, eu tenho a impressão que elas devem pegar um pouco da minha fortaleza, mas eu fico sempre ali, de olho, querendo palpitar numa coisa ou outra, mas me controlando. Uma tá com 18, outra 15, ela já tem idade para ter as ideias dela e eu acho isso maravilhoso. Então a sua autopercepção ela é alta, sim, você se percebe, né? Sim, eu acho que assim, meu senso de autorresponsabilidade é até um pouco exagerado, porque eu acho que se acontece alguma coisa, a primeira coisa que eu penso, o que eu fiz? Qual a minha parcela? Qual a minha parcela? Eu tenho muito isso. Então eu fico sempre de olho, ao mesmo tempo que eu controlo, que eu quero ter ali os horários na mão, as coisas, eu sei que ela já tem idade, eu falo, opa, peraí, recua um pouquinho, deixa, elas sabem resolver, meu marido fica muito de olho nisso, deixa, calma, solta. Aí eu vou tentando controlar isso, né? Agora, Flávia, falando das meninas, assim, até para as mães que estão ali, às vezes tem multipotenciais dentro de casa e já quer diagnosticar com TDAH, com autismo, que hoje tem muito isso também, e tá tudo bem, gente, mas às vezes são só habilidades. Sim. Lá você já percebe uma que tem mais de uma caixinha, outra Sim. que só tem uma caixinha? Como é que nítido lá para mim. Eu tenho uma que é mais focada, ela é mais certinha, assim, mais... Tudo tem que ser programado, tudo, sabe, assim, bem redondinha a caixinha dela. Não chega a ser uma caixa, né? Enfim, bem certinha. Sim. A outra já é mais multifacetada, digamos assim. Mais habilidades, outros gostos, é um pouco mais independente, né? Eu tenho 2 versões bem diferentes em casa, 2 maravilhosas. A gente está criando de uma forma que elas... se encontrem, percebam as suas fortalezas, percebam que são diferentes, porque a gente, como pais, a gente tenta dar a mesma coisa para as 2, né? Mas são pessoas diferentes, que têm olhares diferentes, necessidades diferentes, e elas já entenderam isso, tá? Uma é toda mais certinha, mais programada, né? A outra um pouco mais tranquila, mas ao mesmo tempo já quer fazer mais coisas, né? E assim vai. Agora, uma pergunta que não quer calar. Você ouve muito assim das pessoas, Flávia, como é que você dá conta? Como é que é isso? Gente, arquiteta, só para reforçar, arquiteta, empresária, mãe, esposa, aí você, queira ou não, você ajuda também nos negócios do seu esposo, com a sua mãe também, né? Até você falou para mim de um projeto que você tem na área das artes plásticas, que não está mexendo agora, mas futuramente. Então, as pessoas te perguntam muito, amiga, como é que você dá conta? Perguntam. Eu tô te perguntando, como é que você dá conta? Eu adoro estar em contato com a natureza. Eu faço academia, musculação, frequento academia pelo menos umas 5 vezes na semana, porque eu vou vou fim do dia, vou de manhã fazer um aeróbico, eu gosto de caminhar final de semana. Amo sentar para tomar um tereré com as minhas filhas, com meu marido. Amo um banho de rio. Nossa, adoro. E a gente tem também um lugar lá na Chapada que hoje eu só tenho 4 cadeiras e uma fogueira. É o seu refúgio. Mas é onde eu amo estar. A gente vai começar a construir agora, mas eu amo estar lá. E uma coisa que eu adoro fazer é a tal da... bem meu perfil, eu acho, planos. Então eu adoro sentar, conversar. Meu marido fala, não vamos fazer nenhum plano agora? Olha, já sabe. Então assim, eu adoro fazer planos de viagem, do que a gente vai fazer. A gente conversa muito sobre empreendimento, sobre família, sobre as coisas que a gente quer, né, construir. Seja, a vida com leveza, como deve ser. Que aula, Flávia, que aula. E aí, para fechar essa aula aqui, esse aulão, eu queria que você falasse para nossa amiga, ali para mim também, o seguinte... Como blindar a nossa mente, o nosso coração? Porque eu sempre falo o seguinte, principalmente a mulher, o tempo todo a nossa identidade é minada. Ela sofre tentativas de, não, você não é, você não pode, não, para com isso. Como que você chegou nesse lugar e dicas práticas para que quem está ali nos assistindo possa fazer também? Autoconhecimento. Uau. Primeiro,
Você até me perguntou, né, se eu já fiz alguma análise. Nunca terapia, não fiz, mas eu li muito sobre autoconhecimento sempre, porque eu vi a minha mãe lendo, eu vi os livros lá em cima, o Roberto Chiniachi que eu vejo desde sempre. Então, assim, eu procuro muito me conhecer. Eu lembro que eu era adolescente, eu sentava na janela e ficava olhando, ouvindo música e pensando. Isso também acho que é a influência dela, né? Daquela questão do conectar com a gente. Então, acho que a primeira coisa, olhar para dentro, se conhecer, se colocar numa posição onde você fala assim: eu sou a protagonista, então tá bom, o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo que tá certo, o que eu estou fazendo que não está certo, a gente tem que se conhecer. Como é que eu vou melhorar isso? A gente entender que a gente tem qualidades, que a gente tem defeitos, que a gente pode melhorar os defeitos, a gente não precisa acomodar. Uau. Eu não suporto aquela história, eu nasci assim, vou ficar velho assim. Ser menos crítica de si mesma, né? Eu falo que arrasca exatamente. De nós você só olha pra você e fala, o que eu preciso melhorar? Nossa, eu preciso melhorar aquilo. E não é fácil. Mas você vai ler, hoje em dia tem redes de apoio para mulheres, as mulheres... Doces Mulheres, que eu tava já minha convidadíssima. Exatamente, eu acho que assim, ser mulher é tão magnífico, é tão bom, eu acho tão maravilhoso, porque eu acho que assim... Fala isso olhando para elas. Ser mulher é tão maravilhoso, eu acho que é muito importante a gente entender que mulher tem força, mulher ela consegue equilibrar a força com a delicadeza. Se pôr no lugar das pessoas, a resiliência, você voltar de novo e se reconstruir, isso são características da mulher. E a mulher, ela tem que se valorizar, ela tem que buscar. Se ela está passando por um momento que ela não consegue, de repente, ter tantas forças, procura ajuda, porque é possível, nós somos maravilhosos, essa força é nossa. Uau. Essa força é nossa. Perfeito. Né? E vem fazer a imersão VIP Experience comigo. Quero você lá também para dar esse gás para aquela mulherada, viu? Minha convidadíssima. E, gente, infelizmente, nosso tempo é curto. Mas, Flávia, não tem como não terminar esse programa trazendo você hoje para dentro do meu momento aqui, Café e Ele, que é o tempo que a gente traz o nosso tema do dia, da semana, à luz da Palavra de Deus. Maravilha. E você realmente representa... ninguém menos, olhando para você, conhecendo a sua história, a mulher de Provérbios 31. Nossa. Uma mulher que ela não parava só para ser dona de casa, ela não era só uma negociadora que comprava terras, ela não ajudava o marido só ajudava o marido dela era honrado na porta da cidade. Então, tudo que essa mulher fazia, ela tecia roupas com as próprias mãos, e ali conta, é um padrão estabelecido. Não precisa ser uma regra, mas eu digo o seguinte, ela pode até não ter existido visualmente, porque ela não tem nome. E hoje eu vejo um nome, Flávia, tá aqui na minha frente. Coisa maravilhosa. E deixo essa meditação dentro do nosso momento, porque realmente a mulher de Provérbios 31, ela é essa mulher habilidosa em tantas áreas, mas por quê? Porque ela tem um coração alinhado ao coração do Senhor. Né? Isso ficou muito nítido para mim aqui na nossa conversa, nesse nosso contato. E lembrando que esse papo aqui vai render muitos outros cafés, inclusive minha convidada para ir lá na Biscoitê, que é a nossa parceira aqui nesse momento. Um beijo para a Ju, para minha amiga querida. E dizer o seguinte, está no Pantanal Shopping e também no Shopping Estação, e além de degustar uma bebida deliciosa, você tem diversos... Sabia que ela tem até biscoito salgado? Uma coisa que às vezes as pessoas não observam. Sim. Você fala em biscoito, cookie, né, doce, mas tem altas possibilidades e várias diversidades ali de biscoitos salgados também. Então você já é minha convidada. E ó, uma dica agora, você que gosta de decoração, você que gosta dessa área de iluminação, não tem como não conhecer. Mas se ainda não foi, iluminação diferente. Com que certeza. delícia. Sempre falo, até comentei isso com você, um dos meus lemas ao longo dos últimos anos sempre foi tudo em nós comunica. E a iluminação diferente é essa loja super charmosa. Você chega lá, você entra, tudo comunica. Exatamente. Né? Então tem esse outro lado da Flávia também empreendedora. Flávia, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Por ser essa inspiração pra gente, essa mulher de legado. E vem coisa boa aí, né? Com Universo KG, certeza. com iluminação diferente, Flávia Albanese, já, autora de um livro que eu tô sabendo. Exatamente. O legado é isso, a gente tem que plantar uma árvore, né? Já plantei. Ter filhos, já tenho. Agora só falta escrever o livro. Tá quase. Tá bem Quem aí. sabe? Já a gente dá até a data do lançamento. Obrigada, minha amiga. Obrigada Deus te a abençoe você. grandemente. Amém. A nós todos. E você que nos acompanhou até agora,
No sábado que vem tem mais Universo KG, onde você encontra conteúdo que inspira, tá vendo aí? E transforma, ou seja, valorize a sua multipotencialidade, mulher, e voe, e seja protagonista da sua história. Que Deus te abençoe.